O milionário rejeitou todos, mas a faxineira humilhada salvou sua vida com um chá. A vida de Júlia era marcada por um ritmo exaustivo e uma rotina invisível. Cada dia começava com o tilintar das chaves do hotel de luxo, uma estrutura imponente cheia de brilhantismo que ela apenas admirava do lado de fora. Enquanto os hóspedes desciam nos seus carrões caros, ela subia as escadas de serviços, seus passos silenciosos se misturando ao cheiro doce dos perfumes importados que pairavam pelo ar. Os rostos alheios eram indiferentes, um desfile de ostentação que tornava ainda mais dolorosa a sua realidade. Faço todo esse esforço, mas para quem? Pensava. Júlia tinha um talento especial: idiomas. Ela falava 3 fluentemente, mas isso era uma habilidade que preferia manter em segredo, escondida de olhares curiosos. Para os hóspedes ricos, ela era apenas uma faxineira cansada, alguém sem nome, uma sombra que passava despercebida. Tudo mudaria em um dia quente de verão, quando Klaus Ei, você fala inglês? Ele perguntou, quase com desdém, como se ela fosse incapaz. Ela o olhou, surpresa. Sem pensar muito, respondeu em inglês, e o olhar de desprezo de Klaus começou a derreter. Ele estava à procura de um hóspede alemão, e a habilidade de Júlia era precisamente o que ele precisava. Em meio a uma conversa que começou tensa e amarga, houve um estalo de conexão. Ela falou sobre a Alemanha, sobre cultura, e os olhos de Klaus começaram a brilhar. Era mais do que um simples auxílio. Era um diálogo que revelava uma mulher inteligente por trás do manto de faxineira. Entretanto, Marta, a supervisora do hotel, que sempre vigiava cada movimento da equipe, estava atenta. A inveja lhe consumia. Como uma faxineira ousava chamar a atenção de um homem como Klaus? Essa não é a sua vez de brilhar, sussurrou para si mesma, e a trama de intrigas começou a se formar. Rumores maldosos surgiram, colocando Júlia contra a parede. Com um nó na garganta, ela se perguntou: quem estava tramando tudo isso? O clima no hotel, que antes era só trabalho, tornou-se um campo de batalha. E então, a revelação aterradora. Klaus era seu filho biológico, aquele que ela perdera anos atrás na busca por uma vida melhor. O reencontro era um jogo de promessas quebradas e esperanças renovadas. Por que você nunca voltou? Perguntou ela, um tremor na voz que ecoava toda a dor acumulada. Ele apenas virou o rosto, escondendo a fragilidade que emanava do embate entre sua vida real e a fantasia que criara sobre o sucesso. André, o gerente do hotel, observador silencioso nesse drama, começou a se aproximar de Júlia. Havia uma empatia crescente, um pilar de apoio, bem no momento em que ela mais precisava. Juntos, eles enfrentaram o turbilhão de intrigas que a cercava. Mas novos desafios estavam à porta. O que mais Klaus escondia? E como Júlia lidaria com a sombra do passado, prestes a reassumir seu papel em sua vida? As respostas estavam apenas começando a surgir, enquanto uma nova esperança se acendia no coração desgastado de Júlia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A vida de Júlia parecia prestes a se iluminar. A esperança tinha ganhado forma na presença inesperada de Klaus, mesmo que o passado ainda pesasse como uma sombra densa. Mas naquela manhã, enquanto o hotel pulsava com a rotina frenética, Júlia, precisamos conversar, disse a voz tensa. Ele a conduziu até uma área isolada,
longe do olhar curioso dos outros funcionários. Enquanto caminhavam, uma agitação estranha tomava conta do ar. O coração dela acelerava. Está acontecendo algo sério, André começou, respirando fundo. A Marta, cruzei com ela e ouvi algo alarmante. Ela... A frase dele foi cortada por um grito agudo que ecoou pelo saguão. Os hóspedes pararam, olhares assustados se voltaram para a entrada. Júlia e André se entreolharam. O que estava acontecendo? Com o coração na mão, eles correram até onde a multidão se reunia. E lá estava ele, Klaus, caído no chão, os olhos arregalados, um copo de vidro estilhaçado ao seu lado. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Socorro! Alguém gritou. A multidão cercava Klaus, mas ninguém se atrevia a tocá-lo. Júlia desceu ao saguão em um ato instintivo, seu coração se despedaçando ao perceber que ele estava inconsciente. Klaus! Ela gritou, desesperada. A visão dele estirado, pálido, fez seu mundo girar em torno de uma névoa pesada. Ele era tudo o que restara de um laço perdido, e ela não estava preparada para perdê-lo novamente. Mas antes que pudessem chamar uma ambulância, Marta apareceu, um sorriso insidioso nos lábios, como se estivesse esperando por esse momento. Ele já disse algo sobre você? Perguntou, sua voz doce como veneno. Sobre a verdadeira razão pela qual ele está aqui. Júlia franziu a testa, confusa. O que você quer dizer? Mas Marta apenas riu, e nesse instante um medo profundo começou a se instalar. E então veio a bomba. Ele não é seu filho, Marta gritou, fazendo a multidão murmurar em choque. Klaus é o filho da mulher que você deveria ter sido amiga. Ele é parte de uma herança que você nem sabe que tem. O impacto da revelação fez Júlia tremer. O chão parecia se abrir sob seus pés. As peças desse quebra-cabeça simplesmente não se encaixavam. Klaus começou a se mover, um gemido escapando de seus lábios. Ela se agachou ao seu lado, os olhos cheios de lágrimas. Desculpa, Klaus, por estar tão distante. Mas o olhar dele, embora reconhecendo-a, estava embaçado, distante, como se ele estivesse lutando para voltar à realidade. Nesse momento, tudo ficou ainda mais confuso. André estava parado, a mão na cabeça, claramente perdido. O que isso quer dizer? Quem é essa mulher? Ele questionou, histericamente. O clima mudou. A multidão estava agora agitada, vozes se elevando, cada um tentando descobrir que tipo de confusão estava se desenrolando diante deles. A adrenalina corria nas veias de Júlia. O que mais estava escondido? Como esse segredo afetaria não só a vida dela, mas também a de Klaus? Marta, com um sorriso traiçoeiro, observava de longe, como uma predadora esperando o momento certo para atacar. Diante de todos, Júlia se levantou e encarou a multidão. Ninguém sabe o que estou passando, gritou, a emoção transbordando, e a pergunta ecoava na sua mente. O que fazer agora? A vida que ela conhecia nunca mais seria a mesma. O passado parecia voltar para assombrá-la, e tudo o que ela queria era entender. Como um labirinto sombrio, a verdade parecia estar se afastando, enquanto o mistério se aprofundava. Enquanto os paramédicos chegavam, o desespero e a esperança se misturavam. O que mais viria à luz? Uma história que começara com um simples encontro estava prestes a explodir em uma tempestade de revelações que ninguém poderia prever. Enquanto os paramédicos chegavam, Júlia se agachou ao lado de Klaus, seu coração apertando com cada tremor que ele dava. Ela queria gritar, mas a voz não saía. O mundo ao redor parecia ter desaprumado. E Marta, aquela mulher com seu sorriso maligno, observava a cena como se tudo fosse um espetáculo. A multidão em volta murmurava ansiosamente. Klaus começou a abrir os olhos, mas ele não a reconhecia completamente. Estava confuso, buscando algo que não conseguia encontrar. Mãe, sussurrou, e o choque percorreu o corpo de Júlia como um choque elétrico.
A sala parecia girar e os olhares curiosos se tornavam cada vez mais pesados. E se Marta tivesse razão? E se ele não fosse seu filho? Mas não podiam ser meros delírios, poderiam? A tensão ficou palpável. Klaus, ela gritou. Suas mãos tremiam enquanto tentava confortá-lo. A multidão se apertava, como se a tragédia tornasse o ar irrespirável. E aí, um grito cortou a angústia do momento. Foi André com o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. Júlia, é a sua mãe que está aqui, ele exclamou, e seu olhar era de desespero. O mundo dela desabou. Mãe? Ela não tinha. Desde que se lembrava, estava sozinha. Aquelas palavras reverberaram em seu coração como um tambor estrondoso. O que você quer dizer? Julia perguntou, a voz falhando. A verdade que ela sempre temeu estava à beira de se revelar, e a confusão tomou conta dela. André parecia romper à frente da realidade. Os dados que eu encontrei. Ele hesitou, buscando palavras, mas o terror no rosto dele falava mais alto que qualquer som. Ela está viva! Ele finalmente concluiu, deixando as últimas palavras ecoarem no saguão. O murmúrio multiplicou-se em ondas de choque pela multidão. Os olhares se tornaram pesquisadores, e enquanto mentes se desenrolavam, seu coração pulsava de ansiedade. Você nunca mencionou sua mãe? Clara, uma funcionária que sempre fez questão de humilhá-la, gritou, sua voz cheia de contemplação. O que mais você esconde, Júlia? A indignação cresceu dentro dela. Clara e Marta. Elas eram como serpentes, aguardando o momento exato para atacar. E Klaus? Ele estava ali, confuso, perdendo a consciência novamente. O mundo deu mais uma volta. Não, não pode ser, Júlia murmurou, se defendendo mentalmente da tempestade de culpa que ameaçava engoli-la. Mas a raiva crescia, e a certeza do enfrentamento queimava sua determinação. Você não entende, ela gritou para Marta. Nada disso é verdade. E então a revelação. Marta começou a rir. Um riso gelado. Agora você finalmente entende. Klaus não é seu filho, mas é sim parte da sua linhagem. Ela hesitou, quase parecendo satisfeita com o caos. Ele está aqui porque você é a única que poderia ter esta herança. E ele é o único que pode reivindicar. Herdeira do quê? Questionou André, perplexo. Mas como isso pode ser? Marta se virou, virando-se em um teatro de sombras. Um patrimônio de bilhão, querida. A única filha de Helena. A esposa que você achou que não tinha. O hotel e tudo mais. As palavras perfuraram Júlia como um punhal. A verdade que ela nunca esperou encontrou um lar naquele momento insano. E, ao mesmo tempo, um grito ecoou no fundo. Klaus, cada vez mais pálido, lutava contra a escuridão que se aproximava. Ele tinha que acordar. Tinha que. Desperte, Klaus! Ela implorou. Mas sua própria verdade havia se tornado um labirinto complicado. O que era real? As sirenes da ambulância se aproximaram. Mas já não importava. O que aconteceria agora? Como ela lidaria com essa revelação devastadora? Tudo que parecia ser uma busca por amor e recomeço se tornara um pesadelo que a seguia. E a cada instante, a curiosidade se misturava com um terror profundo sobre o que mais poderia ser revelado. E se Klaus não fosse quem ela pensava? Se Marta estivesse certa em suas artimanhas incessantes? Júlia cercou Klaus, enquanto o peso do mundo a sufocava. O que viria depois seria um futuro incerto, bombardeado por segredos que pareciam querer botar tudo a perder. Um novo capítulo estava prestes a começar. Júlia se agarrou a Klaus. O mundo ao redor desapareceu, como se o saguão do hotel tivesse se transformado em um vazio sem som. O eco da revelação de Marta ainda reverberava em sua mente como um tambor. Ele não é seu filho. Era difícil acreditar, mas a dúvida a consumia. Com cada segundo que passava, a angústia apertava seu coração. Klaus começou a abrir os olhos, confuso. Mãe?
Ele sussurrou novamente, a voz trêmula. Júlia não sabia se o que sentia era esperança ou desespero. A multidão hesitava entre murmúrios e olhares de espanto. O silêncio se instalou, pesado, como se o destino estivesse prestes a se revelar. Mas então um grito cortou o ar. Socorro! Alguém me ajude! Era uma mulher, desesperada, que havia chegado do lado de fora. O olhar dela era de terror absoluto. Todos se viraram, e Júlia, ainda ao lado de Klaus, sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. O que havia acontecido? Ele está lá! A mulher apontava para a entrada do hotel. Vocês precisam vir, não é só Klaus. É o meu pai. O coração de Júlia parou. A confusão reinou. O que ela queria dizer? Apenas venham, a mulher repetiu, chorando. Ele não pode fazer isso. Ele está em perigo. A multidão começou a se mover, inquieta. Júlia e André se entreolharam. A urgência no ar crescendo. Vamos fazer isso, disse André, puxando Júlia pela mão. Eles correram em direção à entrada, Klaus ainda no chão, mas seu olhar estava fixo em Júlia, tentando agarrar a realidade que se desvanecia diante dele. Ao chegarem fora do hotel, a cena que se desenrolou era surreal. Um homem caído com a respiração irregular. Em volta dele, uma pequena multidão. As vozes se misturavam em gritos de pânico. Era um homem que Júlia reconheceu instantaneamente. O seu antigo chefe de limpeza do hotel, Álvaro. O calor do sol batia em seu rosto, mas o que mais a atingiu foi a sombra de um passado que não conseguia esquecer. Ele está ferido, alguém gritou. Alguém tentou reanimá-lo enquanto outro chamava a ambulância. O desespero eufórico do grupo tornava tudo mais caótico. Júlia virou-se para a mulher que havia trazido a notícia. Você conhece ele? Sim, ele é meu pai. Nós estávamos discutindo e... ele estava agitado. Ele não deveria ter vindo aqui. A mulher respondeu, mantendo a voz alta, mas a dor nos olhos dela era inegável. Ele está no meio de um problema sério. Você tem que parar isso. A realidade começou a se conectar. O passado de Júlia estava emaranhado com o presente. O que era aquela interação? Por que Álvaro, um simples chefe de limpeza, estava nessa história? Tudo parecia uma teia de segredos. No meio da confusão, um grupo de policiais chegou. Que demora! A situação se tornou mais tensa. Júlia lutava contra a ideia de que, de alguma forma, tudo estava interligado. Ela sentiu a vertigem de todas as verdades e mentiras voando em sua cabeça. Ele não estava só aqui. Ele me procurava. A herança, a verdade, é sobre isso, não é? A mulher começou a gritar. Agora, sua voz era um misto de raiva e desespero. Ele sabia da verdadeira história. Ele não queria que você soubesse. Ele ficou com medo. Júlia estava paralisada. Como assim? O que está acontecendo? Gritou, mas as opções estavam se esvaindo. Qual era a verdade? O que mais havia escondido nesse emaranhado de mentiras? Nesse momento, Marta apareceu, seu sorriso travesso ainda presente. O que achou que ocorreria? A verdade sempre vem à tona, Júlia. A herança é mais profunda do que você imagina. Você tem que decidir para qual lado você está indo. A adrenalina subiu, e a necessidade de saber se tornou vital. O jogo havia mudado, ou as escolhas pareciam mais complicadas do que nunca. A presença de Klaus, ainda lutando para se levantar, parecia um reflexo de todos os desafios que se aproximavam. Eu não posso perder mais ninguém, ela gritou, a dor transparecendo na voz. Mas as revelações continuavam a empilhar. O que mais Marta sabia? Qual seria o verdadeiro legado que a esperava? As perguntas perpassavam sua mente enquanto o tumulto diminuía, mas a inquietação permanecia. O que mais estava por vir? A pressão aumentava e a verdade estava prestes a explodir em uma nova reviravolta devastadora, deixando Júlia sem saber em quem confiar. Júlia cercou Klaus, o coração pulsando do seu lado. O mundo lá fora parecia um borrão em movimento,
Mas naquele momento, tudo o que ela queria era que ele dissesse que estava bem. A multidão murmurava, os rostos refletindo uma mistura de medo e curiosidade. Marta estava ali, com aquele sorriso que fazia Júlia se arrepiar. A verdade sempre vem à tona. Ela sussurrou novamente, como se estivesse manipulando cada detalhe. Por favor, Klaus, acorda. Júlia implorou. Suas mãos tremiam. A inquietação crescente a dominava, enquanto ela tentava ignorar os olhares ao redor. Mas a mulher que havia gritado estava de pé, cercada por uma aura de desespero que arrasta. Ele não pode fazer isso. A mulher chorava, o desespero fazendo com que a voz dela tremesse. Ele deve parar, eles vão atrás dele. Seus olhos estavam arregalados, e Júlia se perguntava: quem era ele? O que mais tinha se desenrolado naquela confusão? A tensão cresceu. Os policiais começaram a cercar a área, as sirenes ainda ecoando ao fundo. O que está acontecendo com Álvaro? Júlia gritou, buscando respostas. A mulher se virou para ela, com os olhos cheios de pânico. Ele sabia, Júlia. Sabia da herança e de tudo. Aquelas palavras dispararam um nó no estômago de Júlia. O que quer que Álvaro tivesse dito poderia mudar tudo. O passado que ela achava que conhecia estava prestes a se desintegrar. Alguém gritou por ajuda, e a cena ao redor se transformava em um caos de gritos e movimentos rápidos. Júlia não estava mais prestando atenção. Sua mente estava em um turbilhão. Klaus, com seus olhos semiabertos, a estava chamando de novo. Mãe? A palavra cortou a atmosfera como se tivesse a eletricidade de um relâmpago. André, ela chamou, sua voz subindo em desespero. Precisamos descobrir o que está acontecendo. O que realmente aconteceu com ele? André estava naquele momento perdido em seus próprios pensamentos. Mas enquanto olhava para Klaus e depois para a mulher, parecia finalmente entender. Júlia, precisamos saber quem ela é, disse ele, sua voz firme, mas visivelmente preocupada. Essa mulher pode ter as respostas que estamos procurando. Antes que Júlia pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Uma batida forte ecoou do lado de fora. O grupo se virou, e a porta do hotel foi arrombada, estilhaçando-se. Um homem entrou, pálido e suado, com os olhos arregalados. Ele olhou para a multidão, o desespero em seu olhar. O Álvaro. Ele não está sozinho. Eles vêm, e eles estão atrás de você, Júlia. O mundo estava girando de novo, e um silêncio chocante tomou conta de todos. Quem está atrás de mim? Júlia perguntou, sua voz quase um sussurro. O homem, ofegante, continuou. O que Álvaro sabia era muito mais perigoso do que você imagina. E eles não vão parar até que tudo seja resolvido. A realidade dela escorregava pelas mãos. Cada segundo parecia uma eternidade. Enquanto ela lutava para entender, uma chamada da ambulância se aproximava. Mas dentro dela, o pavor estava prestes a explodir. O que mais estava envolvido nesse mistério? Quem eram eles? Klaus começou a convulsionar, e todos em volta se agitaram, gritando para que ele não se machucasse. Preciso de você, Klaus. Por favor, fica comigo. Mas uma dúvida repentina a atingiu. Será que ele estava realmente ali com ela, ou seria uma miragem? O que se desenrolava diante dela não poderia apenas ser um acaso. A vida dela estava prestes a mudar de novo, e a única certeza que tinha era a incerteza total. O que mais poderia se revelar? E se tudo o que ela acreditava ser verdade estivesse prestes a desmoronar? A tensão pulsava, e no fundo, uma pergunta persistia. Quem realmente era Júlia? Júlia cercou Klaus, o coração pulsando do seu lado. O mundo lá fora parecia um borrão em movimento. Mas naquele momento, tudo o que ela queria era que ele dissesse que estava bem. A multidão murmurava, os rostos refletindo uma mistura de medo e curiosidade. Marta estava ali, com aquele sorriso que fazia Júlia se arrepiar. A verdade sempre vem à tona.
Ela sussurrou novamente, como se estivesse manipulando cada detalhe. Por favor, Klaus, acorda, Júlia implorou. Suas mãos tremiam. A inquietação crescente a dominava enquanto ela tentava ignorar os olhares ao redor. Mas a mulher que havia gritado estava de pé, cercada por uma aura de desespero que arrastava todos para mais perto. Ele não pode fazer isso. A mulher chorava, o desespero fazendo com que a voz dela tremesse. Ele deve parar. Eles vão atrás dele. Seus olhos estavam arregalados e Júlia se perguntava: quem era ele? O que mais tinha se desenrolado naquela confusão? A tensão cresceu. Os policiais começaram a cercar a área, as sirenes ainda ecoando ao fundo. O que está acontecendo com Álvaro? Júlia gritou, buscando respostas. A mulher se virou para ela, com os olhos cheios de pânico. Ele sabia, Júlia, sabia da herança e de tudo. Aquelas palavras dispararam um nó no estômago de Júlia. O que quer que Álvaro tivesse dito poderia mudar tudo. O passado que ela achava que conhecia estava prestes a se desintegrar. Alguém gritou por ajuda, e a cena ao redor se transformava em um caos de gritos e movimentos rápidos. Júlia não estava mais prestando atenção. Sua mente estava em um turbilhão. Klaus, com seus olhos semi-abertos, a estava chamando de novo. Mãe! A palavra cortou a atmosfera, como se tivesse a eletricidade de um relâmpago. André! Ela chamou, sua voz subindo em desespero. Precisamos descobrir o que está acontecendo, o que realmente aconteceu com ele. André estava naquele momento perdido em seus próprios pensamentos, mas enquanto olhava para Klaus e depois para a mulher, parecia finalmente entender. Júlia, precisamos saber quem ela é, disse ele, sua voz firme, mas visivelmente preocupada. Essa mulher pode ter as respostas que estamos procurando. Antes que Júlia pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Uma batida forte ecoou do lado de fora. O grupo se virou, e a porta do hotel foi arrombada, estilhaçando-se. Um homem entrou, pálido e suado, com os olhos arregalados. Ele olhou para a multidão, o desespero em seu olhar. O Álvaro, ele não está sozinho. Eles vêm e eles estão atrás de você, Júlia. O mundo estava girando de novo, e um silêncio chocante tomou conta de todos. Quem está atrás de mim? Júlia perguntou, sua voz quase um sussurro. O homem, ofegante, continuou. O que Álvaro sabia era muito mais perigoso do que você imagina. E eles não vão parar até que tudo seja resolvido. A realidade dela escorregava pelas mãos, cada segundo parecia uma eternidade. Enquanto ela lutava para entender, uma chamada da ambulância se aproximava, mas dentro dela o pavor estava prestes a explodir. O que mais estava envolvido nesse mistério? Quem eram eles? Klaus começou a convulsionar, e todos em volta se agitaram, gritando para que ele não se machucasse. Preciso de você, Klaus. Por favor, fica comigo. Mas uma dúvida repentina a atingiu. Será que ele estava realmente ali com ela? Ou seria uma miragem? O que se desenrolava diante dela não poderia apenas ser um acaso. A vida dela estava prestes a mudar de novo, e a única certeza que tinha era a incerteza total. Eu sou a herdeira! Gritou a mulher, interrompendo o pensamento de Júlia. Álvaro era meu pai, e tudo que ele sabia, ele jurou me proteger. Mas eles não podem deixar isso escapar. Você precisa saber a verdade. O coração de Júlia parou. A mulher não era apenas parte da história. Ela era a chave. E, de repente, tudo fez sentido. A herança, os segredos, o passado que assombrava. Júlia percebeu que não era apenas uma faxineira. Ela estava ligada a uma rede de poder e traição. A mulher, com lágrimas nos olhos, apontou para Klaus. Ele é a única razão pela qual eles estão atrás de você. Você tem que confiar em mim. O grito coletivo ecoou, e novos rostos se aproximaram.
entre eles alguém que Júlia reconhecia. Era uma figura do seu passado. Conhecia bem aquele rosto, o homem que ela tentara esquecer, o pai de Klaus. As revelações pareciam infinitas e a confusão tomou conta novamente. "O que você está fazendo aqui?" ela gritou, o medo e a raiva se cruzando. As palavras dele foram cortadas antes que pudesse responder, quando um disparo ecoou na multidão. O pânico se espalhou como fogo em palha seca, e a cena se desfez em caos. Júlia mal pôde registrar o movimento. Klaus caiu, o sangramento intenso, e ao redor, gritos de horror. O que estava acontecendo? O mundo desmoronou sob seus pés. Quem era amigo? Quem era inimigo? A linha estava mais turva do que nunca, e no meio daquela confusão, uma verdade devastadora pairava no ar. O que ela pensava saber sobre sua vida estava prestes a ruir, e a tempestade que se seguia era só o começo de algo muito maior. Júlia cercou Klaus, o coração pulsando do seu lado. O mundo lá fora parecia um borrão em movimento, mas naquele momento, tudo o que ela queria era que ele dissesse que estava bem. A multidão murmurava, os rostos refletindo uma mistura de medo e curiosidade. Marta estava ali, com aquele sorriso que fazia Júlia se arrepiar. A verdade sempre vem à tona. Ela sussurrou, como se estivesse manipulando cada detalhe. "Por favor, Klaus, acorda", Júlia implorou. Suas mãos tremiam. A inquietação crescente a dominava enquanto ignorava os olhares ao redor. Mas a mulher que havia gritado estava de pé, cercada por uma aura de desespero que arrastava todos para mais perto. "Ele não pode fazer isso." A mulher chorava, o desespero fazendo com que a voz dela tremesse. "Ele deve parar. Eles vão atrás dele." O olhar dela era um retrato de pânico. Quem era esse ele? A tensão cresceu. Os policiais começaram a cercar a área, as sirenes ainda ecoando ao fundo. "O que está acontecendo com Álvaro?" Júlia gritou, buscando respostas. A mulher se virou, com os olhos cheios de medo. "Ele sabia, Júlia, sabia da herança e de tudo." Aquelas palavras dispararam um nó no estômago de Júlia. O que quer que Álvaro tivesse dito poderia mudar tudo. O passado que ela achava que conhecia estava prestes a se desintegrar. Alguém gritou por ajuda, e a cena ao redor se transformou em um caos de gritos e movimentos rápidos. Júlia estava em um turbilhão. Klaus, com seus olhos semiabertos, a estava chamando de novo. "Mãe?" A palavra cortou a atmosfera como um relâmpago. "André?" ela chamou, sua voz subindo em desespero. "Precisamos descobrir o que está acontecendo. O que realmente aconteceu com ele?" André estava naquele momento perdido em seus próprios pensamentos, mas enquanto olhava para Klaus e depois para a mulher, parecia finalmente entender. "Júlia, precisamos saber quem ela é", disse ele, sua voz firme, mas visivelmente preocupada. "Essa mulher pode ter as respostas que estamos procurando." Um estrondo ecoou. Um homem entrou, pálido e suado. "O Álvaro. Ele não está sozinho. Eles vêm e estão atrás de você, Júlia." O mundo girou e um silêncio chocante tomou conta de todos. "Quem? Quem está atrás de mim?" Júlia perguntou, a voz quase um sussurro. O homem ofegante continuou. "O que Álvaro sabia era muito mais perigoso do que você imagina." E a realidade começou a escorregar. Klaus começou a convulsionar e a multidão se agitou. "Não, Klaus, fica comigo." Mas à medida que cerrou os olhos e prendeu a respiração, uma dúvida súbita a atingiu. Será que ele estava realmente ali com ela? Ou seria apenas uma miragem? O que se desenrolava diante dela não poderia apenas ser um acaso. E então, a mulher gritou novamente. "Eu sou a herdeira." O grito dela ecoou como um trovão. "Álvaro era meu pai. Ele escondia segredos. E a herança está em jogo. Eles não podem deixá-la escapar." O coração de Júlia parou. A mulher não era apenas parte da história. Ela era a chave do que estava prestes a se revelar.
O estivador empurrou a multidão antes de cair, estabelecendo um abalo certo. Júlia, você não entende. Álvaro, ele não é quem você pensa. O mundo dela desabou. O quê? O que você quer dizer? O homem com olhos arregalados não parava de gritar. E tudo isso não era para acontecer. E naquele instante, sua vida virou de cabeça para baixo. O passado que ela achava que conhecia agora estava revelando segredos devastadores. A vida que construiu, as memórias que fez, tudo agora estava desmoronando. A ambição dos outros se misturava com as verdades ocultas, levando-a a um labirinto de mentiras. O grito da mulher ressoou novamente, mas agora era diferente. Álvaro era um impostor. Klaus, ele não é seu filho. Um silêncio opressivo tomou o ambiente. A confusão agora dominava, mas as palavras a golpearam como uma bomba. O que mais poderia ser verdade? E se tudo o que acreditava fosse uma farsa? Klaus, ainda no chão, olhou para ela com um semblante perdido. Os olhos dele buscavam algo. Mãe? E a lágrima escorreu pela bochecha dela. A realidade parecia tão distante. O que viria a seguir? Como ela lidaria com essa avalanche de segredos? Um novo capítulo se desenrolava, e a única certeza era que tudo o que ela acreditava estava prestes a desmoronar. O que era real? E agora? Quem realmente estava no comando dessa história? O ar espesso de mistério pairava, e as respostas se tornavam mais evasivas do que nunca. Klaus olhou para Júlia, confuso e frágil. Mãe? O momento congelou. As palavras pareciam pingar no ar, pesadas, como se o mundo tivesse endurecido ao seu redor. Não, não pode ser. Júlia sussurrou. Mas a mulher ao lado dela insistia, seus olhos cheios de dor e urgência. Me deixe em paz. Você não sabe do que está falando, gritou a mulher, quase num ataque, enquanto o pânico tomava conta de todos. A pressão era palpável. O clima estava tenso, como se uma corda prestes a se romper. Álvaro era meu pai, e eu não vou deixar o que ele começou acabar. As vozes se tornaram um turbilhão. Onde está Álvaro? Perguntou André, a preocupação desenhada no rosto. O homem que havia entrado correndo cedeu à pressão. Ele está no hospital. Eles o pegaram, gritou, sua voz ecoando na cena como um clarim de alarme. A multidão hesitou. O olhar de todos se dirigiu para a mulher. O que você quer dizer? Júlia pressionou, a mente viajando de um lado para o outro. O passado se desdobrava, revelando um labirinto de mentiras. E então, no meio desse caos, algo esvorou. Um estrondo, um golpe ensurdecedor ecoou. Alguém disparou uma arma. O barulho ruiu como um trovão, e a multidão gritou em uníssono. O corpo de Klaus caiu. A adrenalina afundou. Júlia gritou, Klaus, correndo para ele. O sangue começou a escorrer, quente e escarlate. Não, 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 fique comigo. Seu coração batia rápido como um tambor. O mundo girou ao redor e o caos tomou a cena. Os paramédicos chegavam, mas parecia tão distante, tão fora de alcance. E enquanto se agachava ali, segurando Klaus, a figura da mulher tornou-se turva. Ele não pode morrer. Pense em tudo que está em jogo, ela gritou, mas a dor de Júlia a silenciava. A esperança desmoronava, e a confusão a pegava como um manto escuro. A verdade que estava escorregando por entre os dedos dela acompanhantes não fazia sentido. Você não pode, gritou a mulher com um brilho de desespero nos olhos. Tudo isso é parte de algo muito maior. Álvaro sabia. Ele se envolveu demais. Mas a voz dela parecia uma onda quebrando nas rochas. Dentro de Júlia, algo se despedaçou. Klaus abriu os olhos, mas a luz dentro deles começou a sumir. Mãe, ele murmurou, e a lágrima de Júlia escorreu como um rio, dolorosa e contínua. Sua respiração falhou. Era como se tudo ao redor estivesse em câmara lenta. A verdade tornou-se um quebra-cabeça com peças faltando. Até que, de repente, a mulher ergueu uma mão com um objeto brilhante, um medalhão. Isso é o que você precisa saber.
Álvaro não pode ser o único que guarda isso. A luz do medalhão refletiu em seu rosto, e um murmúrio percorreu a multidão. Ele é parte de uma herança que pode ligar você a este lado do seu passado. As palavras dela cortaram a confusão, e um novo sentido de clareza começou a emergir. A mulher continuou, e cada palavra era um soco no estômago de Júlia. Você é a verdadeira herdeira da fortuna de Helena, e eles não param por nada para recuperar isso. Um silêncio pesado tomou conta ao redor. Júlia processava as informações, a mente girando. O que mais ela desconhecia? Uma nova vertente de dor e confusão se instalou, deixando um nó poderoso na garganta. E então, atrás dela, um som que fez o coração congelar. Os passos pesados se aproximando. 2 homens estranhos, com olhar ferino e determinado, atravessaram a cena. O desespero voltou com tudo. Precisamos dela, um deles gritou. E a tensão subiu. Klaus, ainda no chão, reagiu um pouco. Mãe! Gritou, a voz embargada. A multidão se afastou, a pressão subindo. A verdade tornando-se um par de chamas. Diante da emergência, os homens pararam, atentos. Se engalfinharam imediatamente, e uma nova onda de pânico varreu a multidão. Júlia olhou para os homens e então para a mulher ao lado. O que eles querem? Perguntou. A urdidura de segredos se desdobrando em um emaranhado que parecia estar além de sua capacidade de lidar. E naquele clímax de tensão, com a vida de Klaus equilibrando-se entre suas mãos, a verdade estava mais próxima do que nunca. Mas, antes que pudesse encontrar as respostas, uma balança se romperia, qualquer tipo de certeza se desintegrando. O que era real? O que era ficção? E quem seria verdadeiramente a mulher misteriosa que parecia ser uma peça-chave nessa história? A noite havia apenas começado, e os ecos do passado estavam preparados para desengonçar as verdades que ninguém poderia imaginar. Klaus olhou para Júlia, confuso e frágil. Mãe, o momento congelou. As palavras pareciam pingar no ar, pesadas, como se o mundo tivesse endurecido ao seu redor. Não, não pode ser, Júlia sussurrou, mas a mulher ao lado dela insistia, seus olhos cheios de dor e urgência. Me deixe em paz, você não sabe do que está falando, gritou a mulher, quase num ataque, enquanto o pânico tomava conta de todos. A pressão era palpável, o clima estava tenso, como se uma corda prestes a se romper. Álvaro era meu pai, e eu não vou deixar o que ele começou a acabar. As vozes se tornaram um turbilhão. Onde está Álvaro? Perguntou André, a preocupação desenhada no rosto. O homem que havia entrado correndo cedeu à pressão. Ele está no hospital. Eles o pegaram, gritou, sua voz ecoando na cena como um clarim de alarme. A multidão hesitou. O olhar de todos se dirigiu para a mulher. O que você quer dizer? Júlia pressionou, a mente viajando de um lado para o outro. O passado se desdobrava, revelando um labirinto de mentiras. E então, no meio desse caos, algo estourou. Um estrondo, um golpe ensurdecedor ecoou. Alguém disparou uma arma. O barulho ruiu como um trovão, e a multidão gritou em uníssono. O corpo de Klaus caiu. A adrenalina afundou. Júlia gritou. Klaus! Correndo para ele. O sangue começou a escorrer, quente e escarlate. Não, não, não! Fique comigo. Seu coração batia rápido como um tambor. O mundo girou ao redor, e o caos tomou a cena. Os paramédicos chegavam, mas parecia tão distante, tão fora de alcance. E enquanto se agachava ali, segurando Klaus, a figura da mulher tornou-se turva. Ele não pode morrer. Pense em tudo que está em jogo. Ela gritou, mas a dor de Júlia a silenciava. A esperança desmoronava, e a confusão a pegava como um manto escuro. A verdade que estava escorregando por entre os dedos dela acompanhantes não fazia sentido. Você não pode, gritou a mulher,
com um brilho de desespero nos olhos. Tudo isso é parte de algo muito maior. Álvaro sabia. Ele se envolveu demais, mas a voz dela parecia uma onda quebrando nas rochas. Dentro de Júlia, algo se despedaçou. Klaus abriu os olhos, mas a luz dentro deles começou a sumir. Mãe, ele murmurou, e a lágrima escorreu pela bochecha dela. A realidade parecia tão distante. O que viria a seguir? Como ela lidaria com essa avalanche de segredos? Um novo capítulo se desenrolava, e a única certeza era que tudo o que ela acreditava estava prestes a desmoronar. O que era real? E agora, quem realmente estava no comando dessa história? O ar espesso de mistério pairava, e as respostas se tornavam mais evasivas do que nunca. Mas, de repente, tudo parou novamente. Os homens estranhos que se aproximavam se entreolharam, e um deles puxou um documento do bolso, um pedaço de papel que parecia um contrato antigo. Vocês não entendem, disse ele, com uma voz fria e calculista. O que estamos buscando não é apenas a herança. Vocês têm algo que não sabem que possuem. O olhar dele fixou-se em Júlia, como se estivesse lendo sua alma. Como assim? Ela respondeu, a voz tremendo. A tensão no ar era eletrizante. Os murmúrios da multidão tornaram-se sussurros conspiratórios, todos se questionando o que aqueles homens queriam realmente. O homem com o documento se aproximou mais, e uma expressão de satisfação surgiu em seu rosto. A fortuna de Helena é só uma parte. O verdadeiro valor está em você, Júlia. O que você quer dizer com isso? Questionou, confusa e assustada. Mas antes que pudesse continuar, o outro homem interrompeu. Você não tem ideia do quão importante é o que você carrega. Não somos apenas homens de negócios. Somos guardiões de um segredo que você deveria ter sabido antes. E então, a revelação. Você é a filha que foi escondida, a única que sobreviveu à tragédia. Você não é quem imagina ser. Essa frase atingiu Júlia como um soco no estômago. O que era real? As memórias da infância, o vazio da sua vida. Tudo havia sido construído sobre uma mentira. O choque a envolveu. A montanha de segredos e mentiras começava a desmoronar ao seu redor. O que mais eles sabiam? E quem, de fato, era ela? Klaus, mesmo em sua dor, olhou para ela com uma mistura de reconhecimento e confusão. Mãe, o que eles estão dizendo? É verdade? O tempo parecia parar. As peças do quebra-cabeça começaram a se desfazer e as sombras do passado se aproximavam. Cada pessoa à sua volta, cada olhar, cada sussurro, agora a encarava como se esperassem uma resposta. Mas a única coisa que Júlia conseguia fazer era balançar a cabeça em negação. As sirenes soavam ao longe, e o caos já não importava. O que importava era a verdade que estava prestes a ser revelada, e com ela, uma avalanche de consequências. As perguntas sobre quem era, do que realmente se tratava toda essa história, agora tomavam conta. Afinal, até onde chegaria tudo isso? O mundo estava desmoronando, e enquanto olhava para os homens, percebeu que o verdadeiro jogo estava apenas começando. A tensão cobria o ar como uma névoa pesada. Júlia olhou para os homens estranhos, sentindo que suas pernas vacilavam sob o peso daquela revelação devastadora. A filha que foi escondida. As palavras ressoavam como um eco distante, revirando suas lembranças, tudo o que conhecia, tudo o que perdera. Klaus, ainda no chão, parecia lutar contra a escuridão que se aproximava. O olhar dele estava fixo em Júlia, mas a confusão dominava seu rosto. Mãe? Ele sussurrou, a fragilidade na voz dele perfurando o coração dela como uma lâmina afiada. Você precisa ficar comigo. Tente não se mover, Klaus, Júlia implorou. Suas mãos envolvidas nos ombros dele, lágrimas escorrendo por seu rosto. A dor em seu peito crescia a cada segundo que passava. A multidão ao redor deles era um turbilhão de expressões de choque e expectativa, alguns sussurrando,
outros olhando fixamente, prontos para o que viesse a seguir. Os homens estranhos deram um passo à frente, desferindo um olhar penetrante em J. Precisamos que você saiba a verdade sobre quem é e o que está em jogo. As palavras deles ecoavam enquanto a multidão cerceava. Um frenesi de murmúrios a envolvia. E então, numa fração de segundo, todos se viraram para o ruído do motor de uma ambulância se aproximando. Júlia sentiu a adrenalina correr em suas veias, formada por medo e urgência. Era tudo uma questão de tempo. "Klaus, vocês vão ficar bem", gritou ela, a voz tremendo. Os homens hesitaram, um semblante de incerteza refletido em seus rostos. "O que desejamos, Júlia, é simplesmente proteger você. A verdade é mais perigosa do que você imagina." E Álvaro sabia disso. A palavra sabia soava pesada, como uma condenação ecoando entre os presentes. Um grupo de policiais apareceu, com expressões de seriedade. A cena estava prestes a se tornar um espetáculo de caos. "O que está acontecendo aqui?" um dos policiais indagou, percebendo o clima tenso. A mulher que alegava ser a herdeira, ofegante, começou a falar. "Álvaro não é o que vocês pensam. Ele estava envolvido em algo muito maior." Com Klaus se contorcendo no chão, Júlia sentia o tempo correr. O sofrimento que se espalhava por sua alma era quase insuportável. "Klaus, por favor, fique comigo. Não vá, não me deixe novamente." O desespero na voz dela reverberou no ar, e os olhares da multidão pareciam solidificar a gravidade da situação. E então, um clarão interrompeu a atmosfera. Alguém gritou. Um tiro ecoou, e o pânico se espalhou como um incêndio. Júlia viu Klaus se encolher. Uma onda de terror a envolveu. "Não!" Ela arfou, o mundo girando ao redor dela. Ela se lançou em direção a ele, enquanto os policiais gritavam para que todos se afastassem. O desespero a trouxe para perto dele, e ela segurou sua mão com toda a força. Ela não poderia perder mais ninguém. O tempo parecia uma espiral descendo, e logo tudo se tornaria uma mera memória. Mas naquele momento havia um brilho de esperança que ainda não havia se apagado. Eles lutariam juntos, e a verdade seria revelada. E com isso, um novo começo se formava entre sombras e promessas. As respostas que tanto esperavam estavam apenas começando a vir à tona. E em meio ao caos, uma decisão brotava no coração de Júlia. Vão atrás do futuro, e eu vou resgatar o meu passado. Isso finalmente fez sentido. Um fragmento de luz na escuridão que a cercava. Mas agora, a história estava à beira de uma nova reviravolta. Ei, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias explosivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.